Hoje, tudo que a gente tem é um ponto de interrogação do tamanho dessa sala. A gente não sabe para que lado isso tudo vai andar. Enquanto tem ponto de interrogação, decisões grandes de investimento costumam travar. E quando elas travam, a gente, mais uma vez, não gera emprego, não gera renda, não gera consumo. A gente precisa desamarrar esse nó o mais rapidamente possível. E qual é o grande desafio? Todos os brasileiros, com toda a razão do mundo, estão focados em uma coisa: precisamos punir os corruptos. E está certíssimo. Só que tem uma segunda: a gente tem que fazer isso sem punir o resto do Brasil inteiro junto, que é o que vai acontecer se as reformas travarem. Só tem um problema: o governo nunca comunicou direito isso. A maior parte da população é contra as reformas. Ela é contra as reformas porque ela não entende as reformas. Ela não entende as reformas porque o governo nunca entrou para explicar a reforma previdenciária e contou o seguinte: o ano passado, por exemplo, foram gastos, além do que a gente contribui para a Previdência. Então a gente contribui, isso pagou uma parte dos benefícios. Mas faltou uma parte. Que tamanha parte faltou? 315 bilhões de reais. De onde saiu esse dinheiro? Dos impostos que a gente pagou. Que a princípio, não fosse o déficit da Previdência, iriam para onde? Saúde, educação, saneamento. O governo nunca contou isso. A escolha que a gente está fazendo, ao não fazer a reforma da Previdência, é garantir que segurança, saneamento, saúde, educação vão piorar. Porque o déficit da Previdência vai piorar. O déficit da Previdência vai piorar porque o que acontece é que o que a gente tem é que hoje, quem trabalha banca a previdência de quem está aposentado, na expectativa de que a gente vai ficar mais velho, vai se aposentar e os nossos filhos vão pagar a nossa previdência. Só uma perguntinha rápida: quando criaram a previdência, era na época dos meus avós e da dos de vocês. Quantos irmãos tinham os avós de vocês? 7. Legal. Quantos filhos vocês têm? Quem não tem filho é esse mesmo que vai pagar a sua previdência. Eu esqueci de um detalhe. Quando os meus avós se aposentaram, a expectativa de vida depois de 65 anos, que deveria ser a idade de aposentadoria, era viver mais 7. Hoje é viver mais 19. Quando a gente se aposentar, vai ser mais do que isso. Só que na prática ainda, a idade média de aposentadoria no Brasil não é 65. A idade média de aposentadoria no Brasil é muito menor. É só para dizer o seguinte, gente: a gente tem... A escolha é muito simples: ou a gente reforma a Previdência, ou não só vai acabar não tendo grana para a Previdência de uma geração que, dependendo da idade de quem está nessa sala, é a nossa ou é dos nossos filhos, e além disso não vai ter dinheiro para mais nada. Só que o governo nunca contou esse direito. Reforma trabalhista? Não, está precarizando a relação, está fazendo isso aqui. Me mostra onde está precarizando a relação. A questão é o seguinte: sem pressão popular, o Congresso não vai fazer as reformas andarem. Por quê? Porque os congressistas estão mais preocupados com duas coisas. Número 1, o pescoço. Porque as delações não param no Aécio e no Temer. Elas atingem Deus e o mundo. Número 2, se vai ter um novo governo, a gente precisa formar uma coalizão, precisa ver como é que está. Eu preciso estar nesse grupo, porque aí eu indico o presidente da estatal que faz carimbos no teto e, esse cara é meu, e tem uma verba de sei lá eu quantos milhões para carimbar o teto. Meu ponto é só o seguinte: eu não estou vendo como fazer esse processo andar. A impressão que eu tenho é o seguinte: vai ter que piorar, até que, porque historicamente no Brasil, quando que reformas sempre andaram? Quando o Brasil está na beira do precipício, estamos quase no colapso, aí as medidas que tiram a gente de não vamos saltar, acontecem. Estou falando isso tudo porque significa o seguinte: significa que provavelmente nos próximos meses o que vocês precisam saber e fazer é, em primeiro lugar, cuidar com muito carinho de todo o caixa que vocês têm. Segundo lugar, saber que provavelmente pode piorar antes de ficar melhor. Agora, eu acho que em algum momento vão achar uma solução salomônica qualquer, seja Meirelles, seja Jobim, seja lá quem for, que tenha alguma condição de andar, já com um acordo feito com o Congresso, que vão avançar isso tudo, mas vai ter muita cheadeira, eu temo, até a gente chegar lá. Em resumo, vamos ter que viver essa crise mais um pouquinho. Na hora que está... O que me deixou mais louco da vida, eu preciso ser muito franco. Se alguém maléfico pensasse, como eu vou ferrar esse país? Você faz o seguinte: você mantém o cara debaixo d'água, sem respirar, por 2 anos. Na hora que ele tira o nariz para fora para respirar, você abaixa de novo. Foi exatamente o que acabaram de fazer com a gente. Agora, e esse é meu ponto: como é que vocês podem usar isso para sair fortalecidos? Exatamente o que vocês escutaram. Meu ponto é o seguinte:
A resposta que o Brasil está dando a essa crise é a resposta que qualquer um que vive uma crise tem que dar. O cara fuma que nem uma chaminé, bebe que nem uma esponja, come que nem um porco, não faz nada de exercício, tem um ataque cardíaco. O que acontece no dia seguinte? O bicho vira um exemplo. Não, não é? Alguém não conhece uma história assim? O que eu espero é que essa crise, com a gravidade que está tendo, mude a perspectiva do Brasil daqui para frente. Porque, bem ou mal, pela primeira vez a gente está cobrando a classe política, tem um monte de coisa acontecendo. Não dá para cantar vitória claramente com relação ao que está acontecendo. Vamos ver. Agora, o que eu queria falar é a mesma coisa no negócio de vocês. Certamente, há 3, 4 anos, as coisas estavam mais fáceis que estão agora. O que essa mudança faz com que vocês possam melhorar o que vocês já fazem? Melhorar o serviço, o atendimento, reforçar os diferenciais que vocês têm, do que vocês fazem melhor, melhorar o produto. Porque é isso que vai, em algum momento isso vai virar, sempre vira. E quando vira, sempre vira com mais força do que as pessoas imaginam. Como estar preparado para quando isso acontecer?